Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcel Zorzin e vou comandar aqui o programa ABC Empresarial, Negócios e Debates do TRC, promovido pelo CETRANS, né? Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do ABC e Região. O nosso tema hoje é prevenção de perda e vazamento de dados, certo? E antes de começar, sempre como a gente tem aquela sequência, a gente vai agradecer a presença primeiro de todos vocês que estão conectados ou se conectaram depois, né? E a gente quer te conhecer. Então é importante que vocês entrem com seu nome da empresa aí no chat para fazer as perguntas, que a gente pode. Vocês vão fazendo as perguntas e a gente vai falando ao vivo aqui com o convidado, legal? Perfeito. Então, os recadinhos. Siga o CETRANS nas redes sociais, né? Que a gente está em todas as plataformas: Facebook, Instagram, até LinkedIn, tem tudo. Spotify. Então, qualquer um. Spotify quer ouvir no carro, para ficar rápido. O segundo é que vai embora aparecer o QR Code do nosso grupo de informativos. Ele é um grupo só de informação, pessoal. Não é mais um grupo, não é debate, não tem nada. É só para te informar, deixar informado das principais notícias aí. Então, só cai ali, não tem debate. É bom você sempre... É um grupo que você sempre for apertar, vai sair alguma coisa boa para você. Legal? E também a gente vai sortear, como sempre, né? Um treinamento da Paulicom, treinamentos. Então, para concorrer, eu preciso que vocês coloquem aí hashtag eu quero treinamento, né? E vai acompanhando aí junto com o nome da sua empresa para a gente poder identificar e entregar a premiação no final. Agradecer agora, como sempre, em todo o ABC Empresarial, né? O apoio das empresas que patrocinam e mantêm o CETRANS, que é a Servinova, né? Serviços e Facilities, serviços gerais de segurança, tudo que você precisar, limpeza, eles estão aí para te ajudar. A Truckvan, que aí é implementos, todo mundo sabe, se precisa de um implemento aí, consulte a Truckvan, a gente tem os telefones aqui. A Veloy Go, meios de pagamento, então desde abastecimento, vale frete, vale pedágio, eles têm tudo. Se você precisar disso aí, entre em contato com eles ou através da gente. A 3S Tecnologia, que aí é uma tecnologia de imobilizadores para veículos, não é rastreadores, é imobilizadores. É uma coisa um pouquinho diferente. Até quem não conhece é bom conhecer. Procura aí o site da 3S que dá para você entender qual é a diferença. Temos a DSS Informática, né, que é um parceiro nosso grande aqui de um sistema de transportes. Você que está com o sistema de transporte aí com alguma dificuldade, quer conhecer um sistema diferente de transportes, DSS aí para te indicar. Temos também a Randon Multieixos, né? A Randon é uma série de implementos também, né? Que tem aqui. Tem até venda de pneus, tem um monte de coisa se você precisar. A Scania, que é uma parceira de sempre, né? Lembrou de caminhão, tem que lembrar de Scania. E a Vale Card, que é também meios de pagamento e pagamento de vale pedágio. Legal? Então, vamos lá para começar nosso programa de hoje. Né? Deixa eu só até acertar minha fichinha aqui. E a gente vai receber o Júlio César, que é especialista em tecnologia da informação e CEO da Rever Tecnologia. Não posso errar, você também não é. Legal, boa tarde. Muito Boa bom tarde, você estar Marcelo. aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá legal. Então vamos conhecer um pouquinho desse assunto aí, porque todo mundo acha que é prevenção. Esse assunto aqui que a gente colocou de hoje é para grandes empresas que tem servidor na nuvem e tudo, mas não é isso aí não, né? Não é bem por aí. Esse tema é legal, Marcelo, porque é o seguinte, o backup ele virou um produto de prateleira. Se você for colocar na internet o que é backup, você vai ver vídeo de 3 minutos. A empresa, ela acha que ela só vai lá, pegou aquele aplicativo, colocou para rodar e não se fala mais no assunto. E é este gancho que a gente vai pegar hoje, e é por isso que tem muita empresa perdendo informação hoje. Sim. Se você perguntar hoje para 10 empresas se todas têm backup, todas vão falar com todas as letras, temos backup. Se você perguntar se todos já perderam os dados, todas vão falar que sim. Também sim. Quem nunca perdeu, que atira o primeiro mouse. Duvido que não tem. E aí o que acontece? Eu vou rodar uma apresentação aqui, até para poder ficar melhor essa ilustração, né? E aí fique à vontade, se quiser me interromper no caminho ou depois, mas a gente vai entender um pouquinho o que é realmente uma prevenção de perda de dados, do vazamento. É claro que eu vou me focar nos dados, como a segurança ela envolve muito mais do que isso, desde firewall, né? Políticas de acesso, e aí com certeza essa apresentação duraria muito mais tempo.
mas a gente vai focar realmente nos dados e no vazamento. Vamos lá. Pessoal que estiver vendo a gente aí, faça sua pergunta no chat aí, identifica, se faz, que a gente vai debatendo aqui, se aparecer eu vou ver, o pessoal vai avisar e a gente vai colocar aí sua pergunta no ar. Perfeito. Legal, Então vamos lá. deve estar na tela a minha apresentação, dando um ok. Perfeito. Então vamos lá. Para a gente falar de dados e vazamento, primeiro vamos entender o que são os dados, né? Os dados, desde e-mail, tudo que é informação, envolve dados. E aqui a gente vai focar nos dados mesmo do dia a dia, ou seja, e-mail, arquivos de Office. Temos aqui, não sei se você está vendo na tela, né? Seria interessante. Eu acho que não, mas... eu acho que pelo menos assim fica melhor. Mas Você, o porque pessoal tá vendo. o pessoal está vendo aqui. Mas vamos lá, temos arquivos de PDF, Office, temos banco de dados, temos também fotos e vídeos, dependendo do segmento, pode ser um arquivo importante. Temos DVR, arquivos de projeto, seja de AutoCAD, né, que muitas empresas acabam utilizando, e sistema de ponto também, que muita gente ignora. Acha que, não, sistema de ponto, às vezes, o pessoal acha que está lá no servidor e está lá naquele micro da RH, quietinho, ninguém sabe nem que ele existe. Lembrar que Então, 5 anos. É isso mesmo. Nem dura o computador isso. Exatamente. E o que acontece aqui? Isso aqui eu estou falando só desses dados. É claro que quando a gente fala de vazamento de dados, também inclui o quê? Dados pessoais, RG, inclui, por exemplo, arquivos financeiros, credenciais de acesso, mas estamos focando somente na parte de dados mesmo. E toda beleza. Transportadora tem isso aí. Todo mundo tá, transportadora. Quem não tem. Tudo que eu estou colocando aqui, 90% das empresas vão acabar tendo esses arquivos. E como é que se perde um dado hoje? Desde uma falha humana, às vezes você está digitando, deletou o arquivo não só o arquivo, mas às vezes o conteúdo de um arquivo ele pode ser perdido. Nós temos também, às vezes, um vírus que pode infectar o computador. Esse arquivo também pode ser corrompido por uma simples queda de energia, um travamento do sistema, você pode perder dado também. Temos também a parte de furto, né, que se levar o seu computador, levou sua informação, você também vai perder dados. Uma pane elétrica, uma queda, como eu comentei, um incêndio, uma inundação, uma sabotagem, né? Tem às vezes alguém mal intencionado dentro da empresa, um colaborador mal intencionado, e ele tem duas opções, às vezes, né? Esse colaborador. Ou ele pode pegar esse arquivo, se ele tem um acesso numa pasta privilegiada, seja uma diretoria, uma pasta financeira, o faturamento, como eu coloquei ali, ou ele vai fazer o seguinte, ou ele vai apagar esses arquivos, que ele tem opção, se não tiver uma segurança, ele pode apagar, né? Ou ainda, ele pode pegar essas informações, colocar um pendrive e fugir com as informações, que eu já vi muito isso aqui. Isso aí. Eu já vi clientes que falam assim, o meu maior concorrente hoje é porque foi um colaborador que levou minhas informações, porque quando a gente fala de dado, Marcelo, a gente está falando da parte intelectual da empresa. Com certeza, aquilo é o mais estratégico, às vezes. É o coração. Levar, né? E às vezes a pessoa que na transportadora aí não está prestando atenção nessa coisa, né? Quem está acessando cada tipo de arquivo aí? Tem que saber exatamente o que o colaborador está acessando, se ele pode ter acesso àquela informação. O que é importante também, antes de até avançar o slide, às vezes acontece de o colaborador ele é demitido da empresa, mas e aquele acesso daquele colaborador? Às vezes ele vai continuar acessando esses dados lá de fora, né? Tá? Então, se você não tem um controle em cima disso, você pode ter um vazamento aí sem você saber. Sem saber. Que um firewall às vezes dava um IP. Espera aí que a gente está com problema. A gente está com um probleminha. A sua apresentação bugou, eles não estão conseguindo ver. Será que eu posso pegar seu notebook? Eu tenho. Claro. Ó, a gente está como está ao vivo, é assim. Vamos arrumar. Vocês não estão vendo, não adianta nada. Se vocês conseguirem ver, senão não vai adiantar nada. Você vai ter que ligar. Só um minutinho, só para ele ver se consegue. Quando Legal. vocês quiserem bater no papo, eu fico imaginando do pessoal ficar falando que é só grandes empresas que têm esse servidor, mas não é. O problema maior até no interno, né? Uhum. E às vezes você não tem nem que ter até uma cópia, né? Hoje em dia, a transportadora, que não tiver... É por isso que a gente fala da conscientização dos colaboradores. Você pode ter a segurança que for na empresa, mas se você não tiver uma conscientização, um controle interno, também é aquela coisa, você coloca a fechadura, coloca cadeado, se alguém bater na porta, você não perguntar quem é, abrir, o dado está indo embora, né? Sim. Então é importante. Bom, você vai passar aí durante sua apresentação, mas também acho que e-mail também que recebe, vira vírus e apaga tudo, né? Exatamente. Hoje em dia está numa guerra cibernética. E e-mail é muito importante você ter tocado no assunto, porque quando a gente fala de e-mail, os provedores tradicionais, Marcel, não tem backup de e-mail. Você apagou, deletou ali aquele arquivo, aquele e-mail, você não tem como recuperar ele. Isso é padrão, nos contratos está dizendo assim. Você também precisa ter uma estratégia de backup do e-mail se você vê que isso é importante para a sua empresa. Sim.
Então, o que acontece hoje, acontece muito hoje, as empresas às vezes têm aquele documento, se perde alguma informação, às vezes não percebe. A gente até entrar nesse tema agora, que eu ia apresentar no slide, a gente chama de perda invisível de dados. Quando você perde o dado e você não percebe. Nem viu. Nem viu ele passar. E E aí acontece mais também, eu acho. acontece hein? muito, de você estar com aquela informação importante, você perdeu, não sentiu falta naquele momento, às vezes passou semana, mês, aí quando você vai ver, já foi o dado. Então, isso é bem interessante também que a gente vai apresentar, porque não só de e-mail, mas eu deixei um slide próprio para isso, para entender como é que isso acontece. É importante. Não vai achando que é só colocar um antivírus aí que Um vai... antivírus, está tudo certo. Eu já passou disso hoje, né? Esses acessos, né? Acho que um risco que as transportadoras, você falou agora no começo, que é o risco do cara sair e acessar da casa dele, né? Sim. De você esquecer de inativar. Isso não acontece, né? Pode acontecer facilmente. Principalmente comunicar a parte de TI. O pessoal que trabalha no TI, eles têm que ser comunicados da pessoa que vai entrar com antecedência, porque ele tem que preparar o ambiente, o que esse colaborador vai acessar. Ele também é legal fazer até que tem um termo de confidencialidade, para saber o que aquele usuário vai usar dentro da empresa. E quando ele é desligado, ele vai ter que assinar vai ter que mostrar aquele termo que ele acabou assinando, né? Que o que ele acordou com a empresa, e avisar também o TI. O que essa pessoa está acessando? E-mail, ela está acessando e-mail da empresa, ela está acessando, às vezes, uma VPN, que é acesso externo, né? Então acontece. Depois da rescisão, quase. Exatamente. Ou logo depois do desligamento. Seguindo as boas práticas, o seu risco é bem menor, né? Então, tem sempre as boas práticas que é bom seguir. Tá aí na sua apresentação Tá também? bem, tá na apresentação. Vamos ver. Voltou? Vamos ver se Era a agora. internet que caiu, mas eu deixei aqui. Ah, perfeito. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Desculpa, gente. Imagina, eu que agradeço. Querem que volte? Coloca Não, aí. ele pode ir aí. Vamos lá, Marcelo. Eu vou colocar aqui. Vamos ver de onde parou. Então, vamos seguir até aqui, né? Então, aqui eu parei nessa parte onde o colaborador, né? Se for alguém mal intencionado, que ele pode deletar o arquivo, tanto que ele também pode levar esses dados fora da empresa. Até aqui tranquilo. E agora a perda de invisível de dados, que foi onde a gente comentou. Tanto de um e-mail, que pode ter perdido aquele e-mail. Imagina assim, um e-mail. Uma parte comercial, uma parte financeira. Um aceite de um cliente. Um aceite. Então, tem tanto e-mail que não tem realmente importância nenhuma, não precisa, é o dia a dia. Sim. Mas, com certeza, em toda empresa tem alguém que precisa de um backup desse e-mail, né? E como essas empresas tradicionais, né, que eu não vou citar o nome aqui, mas muitas não fazem backup, você tem estratégias e você tem forma de guardar esses dados. Tá. Né? Isso a gente chama de retenção. O que é retenção? É o tempo que aquele dado vai ficar guardado. Por exemplo, geralmente quando a gente trabalha com e-mail, a gente coloca uma retenção de 7 anos. Então, quando você apaga um e-mail, você tem 7 anos para se arrepender dessa perda. É bem legal. Pô. E fica bem dentro do... Por 7 anos. 7 anos a gente deixa. Não é grande o banco quando você leva para Não, porque olha que legal. Quando você deixa por 7 anos, você vai contar os 7 anos que você deleta, né? Você deletou. Então. Esse arquivo, esse espaço que está sendo armazenado, que você está ocupando, isso não conta no armazenamento. Você pode ter terabytes lá, não conta. Fica lá. Entendi. É bem legal. E como é que, falando em perda invisível de dados, mas olha que interessante. Vamos imaginar que na sua empresa tem 600 GB de dados. 600 GB. E você vai deletar só 200 megas. Vai lá, alguém deletou 200 megas. Você não vai nem vai perceber. Só que esses 200 megas, ele pode ser equivalente a 300 ou 400 arquivos, seja de Excel, de Word. Então, já se perdeu ali. 200 megas, já 300, 400 arquivos que pode ter perdido, que dependendo do setor, você pode demorar muito tempo para perceber. Sim. A não ser que for um setor que usa aquele que dá todo dia e tal, a pessoa já vai perceber. Mas às vezes a pessoa... O que eu pego, às vezes, bastante, falando de retenção, né? Eu falei 7 anos. Tem empresa que tem retenção de 7 dias. Um exemplo, de dados. Tá. Mas chegou no final do ano, como está chegando agora, a empresa ficou lá fechada lá uma semana, e se você perceber só depois de uma semana que perdeu? Aí já era, é um problema. Nossa, 7 anos. Legal, bem legal. É interessante. Então, aqui é um exemplo tanto de e-mail, quanto também a perda invisível de dados de arquivos. Quando alguém vai lá e deleta e não se percebe, pode ser até acidental, tá? Acontece, vai deletar uma pastinha lá, um arquivo, e sem querer arrasta, exatamente. Vamos seguir aqui. Aí nós temos aqui, deixa eu só voltar, se é isso mesmo, é isso. Agora vamos lá. E tem o famoso ransomware, não sei se você já ouviu falar, que é aquele vírus que sequestra o servidor, que é o pânico de todo mundo. E como é que funciona isso, né? Você chega na empresa
e aí você vai ver que você perdeu o acesso total dos dados. Não tem Você nada. não tem mais nada. E aqui, o que significa ransom, né? Ransom significa resgate, valor a pago a título de resgate. E o ware ali é de malware, né? Por isso chama ransomware, que é um arquivo malicioso. Aí pra você ter uma ideia, ó, em testes que alguns pesquisadores fizeram, Marcelo, 220 mil arquivos foram criptografados, né? Eles criptografam isso aqui para sequestro, e levou em média 4 minutos. Somente 4 minutos para poder criptografar 220 mil arquivos, para você ter uma ideia. Ou seja, né, 1 mega por arquivo, ó, mais ou menos, vamos colocar 220 gigas. Em 4 minutos. Aí você fala, não, quanto maior o seu poder computacional do seu servidor, mais rápido vai ser essa criptografia. Para ele também, né? Então vai acabar ajudando o malware aí. Então você pega hoje esses discos que são SSD, NVMe, que são discos de alta velocidade, quando ele pega um vírus desse tipo, se não tiver preparado a empresa, em questão de minutos, quando você vai ver, já criptografou. Ah, tá. Entendeu? E como é que você pode... geralmente acontece essa infecção. Ela vem por e-mail, ela vem por website infectado, dependendo do site. Phishing, que é e-mail falso, né? Tanto anexo quanto os e-mails falsos também. Aí temos aqui a conexão remota, que às vezes muitas empresas acabam tendo um servidor, o pessoal conecta remoto. Se tiver uma infecção, pode também pegar o ransomware. Vulnerabilidade, ou seja, softwares que não estão sendo atualizados, que também fica vulnerável. Né? A atualização é para segurança, sempre, exatamente, né? Exatamente. E aqui... acho que e-mail, acho que o pessoal de transporte, acho que e-mail é o que mais usa. Bastante. Então, sempre tomar cuidado a não clicar em qualquer coisa. Hoje ninguém mais quer saber de parar o seu sistema só. Tudo tem, quando cada criptomoeda tem o Bitcoin, né? Então, como ela é irrastreável, todo mundo quer acabar pedindo resgate pelo Bitcoin. Não que o Bitcoin seja o vilão da história, de jeito nenhum. Não, mas é porque, como ele é irrastreável, aqui é uma porta, né? E como é que funciona quando você vai na empresa e vê um ataque ransomware? Aqui eu deixei um exemplo. Do lado A são seus arquivos normais, antes de um ataque. Quando acontece um ataque, exatamente assim que ficam os arquivos. Ó. São os mesmos arquivos, só que eu vou deixar amarelo. Aí ele deixa você ver ainda. Isso, olha lá. E aqui eu recobro e falo, deixa você ver. Fala, tá vendo? Só que é meu. Exatamente. Só que aqui, Marcel, é uma criptografia de nível militar. Imagina, ele não apagou os seus dados. Não dá para qualquer um tentar. Porque se fosse apagado, você teria uma chance. Você vai recuperar dados às vezes, no plano disso, você pode recuperar dados, empresas de terceiro, né? Mas aqui ele está criptografando, está colocando uma senha, que geralmente essa senha vai de 30 a 40 caracteres, que é para você não tentar fazer uma força bruta, ética, no caso aqui, para você poder quebrar os dados, né, e pegar suas informações. E aí você não sabe se você vai pagar isso aqui, se você já vai ter acesso aos seus dados. É o risco. Você vai mandar senha, na teoria. Isso. Ou não? Não, é quando você pagar, eles mandam a senha, né? Tá, e aí então, aí você vai lá, criptografa, já tivemos casos de sucesso, que alguém pagou, né? Quando eu digo não a Revero, eu digo a algumas empresas que a gente já viu que acabou pagando, foi muito mais em conta, às vezes, pagar até do que recuperar um dado, dependendo da situação. E aqui é o que acontece quando pega um ranço. Então, não tem mais o que fazer aqui, a não ser que você tenha a gente nem vai falar antivírus aqui, é um EDR que chama, que vamos falar que é um antivírus mais moderno hoje, que ele não depende de vacina para trabalhar, ele trabalha com comportamento. Então, esse EDR, é que nem eu falo, né? O Covid, alguém tem que se dar mal para fazer a vacina, né? Por exemplo. Sim. Aqui não, o EDR trabalha por comportamento. Então, quando ele vê que tem algo errado acontecendo com a máquina, ele vai lá e bloqueia. Só que é legal, alguns tipos de EDR, ele tem a capacidade de voltar ao estado da máquina antes da infecção. Então, o que é legal, às vezes você tem um backup e recupera o dado, beleza, mas dependendo do que foi destruído do servidor, credencial, você pode levar horas para colocar no ar de novo. Então, o backup ele não anda sozinho, ele precisa de algumas camadas para que você não tenha que ficar muito tempo com a empresa parada. Aí, voltando aqui, vamos lá. Aqui um exemplo importante. Teve um ataque ransomware nos hospitais da NHS em 2017. E lá, para você ter uma ideia, foram mais de 236 unidades que foram infectadas no hospital. Agora, uma coisa que ninguém sabe, né? Porque acha, o hospital ficou parado lá, pegou um ransomware, beleza. Mas sabe o que é o maior impacto disso, Marcelo? É o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês. Registro de paciente ficou inacessível. Só que o que tem nesse registro, quando teve esse ataque ransomware? O horário da medicação dos pacientes, ninguém mais sabia. Os horários de medicação.
É Que mesmo, eu tô falando, tá pensando só que É, você só vai no lá fazer hospital, uma né? consulta, O cara é muito mais embaixo. Prontuário médico. Pera, eu não sei mais aquela pessoa que tá naquele quarto, eu não tem mais prontuário mais daquela pessoa. Porque tudo é digital hoje. Tudo e é é digital. mesmo. Eles olham e vão. Agendamento de cirurgia. Esquece. É. Isso, é uma lista de 20 itens que eu só vou colocar 5, das principais. Agendamento de cirurgia, resultado de exame de laboratório, o paciente está ali, eu não sei mais o exame que ele fez, o resultado, não sei mais, e principalmente os contatos de emergência dos pacientes. Você viu que teve um apagão um tempo atrás, que até o pessoal teve até faz alguns meses atrás, e aí ficou Microsoft fora do ar. Sim. Queria usar Saiu uns cartão grandão. de crédito, não podia usar. É. Você imagina, você tem dinheiro no banco, você quer ir no mercado, você não pode comprar, porque está fora do ar. Isso pra você ver como a gente já está Foi uma dependente. atualização, alguma coisa, não foi? Isso, Eu foi uma lembro disso aí. atualização. Então, a gente já está refém da tecnologia. Sim, Não né? tem mais- Caramba, né? Não tem como voltar atrás mais. Agora daqui é para frente, temos que melhorar. Mas daqui é só para ter uma ideia de qual que é o impacto de um hospital ficar sem sistema. Ainda mais nesses mais modernos. Agora, que tá né? tudo ali, né? É senha. Para tudo, para. Parou tudo. Então, esse aqui foi um exemplo. Vamos lá. Hoje eu falo que para tudo tem jeito. Se quebra o seu computador, Marcel, você vai lá e arruma, né? Tá ali. Você vai lá e arruma o computador, ou você compra um novo. Resolvido. Se você tem um carro, bateu o carro, ou você arruma, né? Ou se der um PT, o que você faz? Você vai lá e compra um novo. Resolvido. E para os dados? Tá aqui, você tá com o seu Excel. Compra um novo. E aí, como é que você faz? Agora, olha só, olha que bacana, né? Eu estou colocando o Excel aqui como só um exemplo, porque tem planilha, tem... Mas usa, né? Mas Usa você bastante. pode usar de exemplo o banco de dados, você pode usar aí o que mais... Toda empresa tem um coração, o que está rodando ali. Então, vamos supor aqui que você teve uma perda de dados aqui no Excel, né? Não só, às vezes você perdeu o Excel. Você pode ter perdido, por exemplo, uma fórmula. Você fala, engraçado que eu perdi. Para mim entender agora o que mudou na minha planilha aqui para ter dado um valor diferente depois de tanto tempo. Você vai ter que procurar. Ou ainda, às vezes, a planilha, você pode ter perdido uma aba, como está aqui embaixo, tá vendo? Às vezes você perdeu uma aba e não percebeu. Então, nós temos desde a perda de dados em si do arquivo inteiro, ou pedaços do arquivo, que vocês não perdeu, mas alguém mexeu, mas de uma pessoa mais da Própria planilha. da empresa, fala, né? Eu preciso pegar um histórico que eu posso levar horas. E aí também, se você tiver algum histórico, te ajuda. Beleza. Você pode também ter um colaborador que colocou uma senha que ninguém sabe quem é, ou colocou a senha e esqueceu. Também pode acontecer. Você pode, às vezes, alguém pode ter excluído, movido esse arquivo, que você não sabe onde foi parar. Esse é outro exemplo que eu dou aqui. Mesmo. O arquivo pode ficar corrompido, você não consegue abrir esse arquivo. E o que vai acontecer? Está aqui o seu arquivo novinho em folha, sem nada. Pensou um controle de pagamento do cliente. Vai começar do zero. Exatamente assim que você vai ter o seu arquivo, se você não tivesse preparado para um desastre ou um incidente. Mas isso tem solução. Não fiquem assustados ainda. E olha só. E aqui eu coloco, né? Aí é uma reflexão, né? Quando você fez o seu último backup, quanto vale as suas informações? Não existe cálculo. Estão ouvindo aí? Quanto vale as suas informações? Não tem como você mensurar. O backup tá certo? Porque aí uma coisa que aconteceu comigo também não é só fazer o backup. Tem que testar o arquivo também de vez em quando. Porque eu tinha o backup e não subiu. Não sabe se está funcionando. Não estava certinho. Perdemos muito dado. Mas a gente vai se aprofundar mais ainda, Marcelo. Você vai ver que vai ficar mais legal. Aqui, então, quanto vale as informações? Quanto tempo levaria para começar do zero? Não dá para se calcular. Emitiu um monte de conhecimento, sumiu tudo. E se você perdesse seus dados hoje, qual seria o impacto da sua empresa? Isso aqui tem que refletir bastante. Porque enquanto não acontece, né? É que nem seguro de carro, né? Enquanto você não bate o carro, você fala, pô, se eu tivesse um seguro. Aqui é a mesma coisa, é um seguro. E você se perguntar se o seu backup é realmente eficiente. Na hora que você... Como é que você sabe se o seu backup é eficiente? Agora. Imagine que você perdeu a sua informação agora. Quanto que você consegue recuperar daquilo que você perdeu? Essa pergunta é muito simples. E é minutos a gente está falando, né? Às vezes grandes transportadoras aí, quanto emite por dia? Assim? Só perder um dia? Não dá nem para se calcular aí, assim, quanto tempo que você paga para ficar parado. Né? Vamos ver. Aí você fala, poxa, mas eu estou tranquilo. Eu faço backup em HD externo. Eu tenho dois. Todo mundo faz backup em HD externo, né? É isso. Aí tá. E no backup aqui do HD externo, aí o que eu digo aqui, ó? Isso é uma segurança ou uma falsa sensação de segurança? E eu vou explicar. Eu vou falar que é falso porque eu já passei também. Tudo isso que você está falando. Vamos lá. Imagine, vamos supor assim, nós temos vários cenários, né? Mas eu falo aqui que backup, quem tem um não tem nenhum. A gente já começa por aí. Sim. Hoje ainda.
Quem tem um, Não tem tem nada, nenhum, né? não tem nenhum. Ah, eu faço backup. Não, só esse aí só. Então não tem Não é nada, backup. tá? Aí eu coloco aqui, ó, vamos supor que você, situações em que o HD de backup é comprometido. Então, vamos imaginar ali que você tem um servidor de dados. E tem muita empresa que faz isso, só coloca um HDzinho espetado ali no servidor. E vamos supor que tem uma pane elétrica. Pode ser que, dependendo da pane elétrica, esse HD pode ser comprometido. Pode ser ou não, mas ele tem um risco. Sim. Segundo, queda de pane elétrica e queda de energia, são Sim. coisas diferentes, né? Sim. Temos também incêndio, que aí nem se Aí fala. tudo bem. Temos furto, vírus. E você fala, não, Júlio, mas eu tô tranquilo, porque eu faço backup e eu levo para fora da empresa. Tá até o cara com a malinha ali, ó. Aí ele leva, coloca Então- no final do dia, ele tira e vai embora. Né? Isso, aí eu te pergunto, mas esse HD está criptografado, que agora é uma criptografia do bem. Uma coisa é a criptografia de ransomware, que eu falei que vai lá em sequência e você perde os dados. Mas tem uma criptografia que, se esse dado for vazado, você não tem problema com o conteúdo que está ali. O dado você já perdeu, mas tem que ter criptografia. Porque se você não tiver criptografia e você sofreu um furto, aí que acontece, dependendo da informação que você já tem ali, já tem um vazamento de dados. E a sua empresa inteira está ali. E aí você sabe a dor de cabeça que você vai ter se esses dados que você está levando para fora da empresa está seguro ou não. Você pode ter um processo jurídico, dependendo do que foi vazado do seu cliente, isso pode acontecer. Você pode perder uma reputação da sua empresa e uma queda de faturamento. E temos agora, Marcelo, a falha humana. E o que é a falha humana? Tem dia que você vai esquecer de pegar esse disco e vai levar para fora. Isso já aconteceu. Tudo que ele Tem tá falando dia que aconteceu comigo. Olha só. Tem dia que esse HD ele pode cair, ele pode quebrar porque verdade, ele é eletrônico. Olha só. É. Você pode ficar doente e você não foi, e o HD ficou lá. Bem nesse dia. Cara, e é bem nesses dias que Que vai acontece as coisas. acontecer, com certeza. Igual a energia. Eu perdi um na energia, perdi um na rua, Olha só. na época que Eu já peguei situações. Mas era muito tempo. Quando começou isso, eu comecei a fazer, sabe? Quando começou o pessoal a falar, vocês fazem backup? Aí, eu vou fazer 2. É isso mesmo, né? Aí o que acontece? Já aconteceu de eu pegar situações em que teve muitas quedas de energia em um cliente numa noite só. E foi 2 servidores de uma vez. Eu acho que teve um no-break que ele registrou as quedas. E deu mais de 10 quedas numa noite. Aí anual. Foi um caso único que eu peguei, mas aconteceu. É. Né? E pode acontecer. Por isso que é importante, né? É o que a Exatamente. gente vai falar aí um pouquinho pra frente, né? Do backup aí, que é. E agora, falando, porque eu coloquei aqui, ó, backup. Você sempre entendeu errado. E agora a gente vai explicar um pouquinho. Por que a gente sempre entendeu errado? Porque até agora as pessoas acham que copiar e colar é backup. Primeiro, Eu aqui, aí não é? não é. Não é. Eu vou explicar por que não é. Aqui, ó. Primeiro aqui, backup. Porque alguns acham que é backup. Ctrl+C, Ctrl+V, copiei, colei, backup. Não tem gestão, não precisa ninguém gerenciar alguma coisa, copiou e colou. Sem estratégia definida. Tem que ter uma estratégia para o backup funcionar. Armazenamento, às vezes, no meio do dispositivo. Não adianta nada você copiar, mas eu estou copiando em outro disco que está na mesma máquina. Mas se ela for junto, vai, o seu backup vai junto. Vai. Isso acontece bastante. Sem rotina, sem política. E sem uso de um software profissional. Tá. Que dá toda a diferença. E o que é realmente um backup, Marcel? Ele tem que ser automatizado. Ele tem que te emitir relatório, que eu vou explicar mais para frente. Ele tem que ter monitoramento contínuo do setor de TI, se ele está rodando ou não. Ele tem que ser acumulativo. Você não precisa só pegar o último backup. Você pode pegar mais de trás. Ele tem que ter a possibilidade de fazer cópia de arquivo mesmo que ele estiver aberto. Você está lá trabalhando, o banco de dados, o backup está rodando e não atrapalha nenhum impacto na empresa. Os arquivos devem ser guardados fora da empresa, né? E principalmente numa nuvem, ou seja, num data center certificado, num data center de verdade. Tem muita gente que não usa um data center de verdade. Quer economizar nisso aí é besteira. Isso. A recuperação ela tem que ser imediata, né? Em caso de um desastre, um incidente. O backup ele tem que te garantir isso. E o principal, ele tem que garantir a continuidade do seu negócio. Dá exatamente de onde você teve a pane, teve um incidente e você... Cheguei de manhã, meus computadores apagaram. Do mesmo jeito que parou, ó, quanto tempo para ficar no Vou ar? colocar 2 máquinas novas, vou subir com o servidor e vai começar a trabalhar. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí vamos lá. Aí eu falo aqui, ó, backup é como um paraquedas. Se você precisar dele e não tiver, provavelmente não precisará novamente. Agora, olha só. Você falou, Júlio, você só falou que tinha que dar errado, né? Até agora eu só falei no que dá para dar errado. Eu tenho que... Vamos começar pela parte ruim. Com tanta coisa dando errado,
somente se a gente tivesse uma máquina do tempo. Oh. Igual o Michael J. Fox, aí, do De Volta para o Quem Futuro. sabe, né? lá pra frente tem uma máquina dessa. Se não precisa tiver mais uma de backup. máquina do tempo, né? Vou voltar para amanhã. E é exatamente isso, Marcel. Brincadeira. Enquanto o Michael J. Fox tem De Volta para o Futuro, nós temos o backup De Volta para o Passado. Olha, tá ficando legal. Então vamos lá. Imagine que, inclusive, até coloquei aqui, ó, a única forma real de voltar no tempo é resgatar o que foi perdido. O backup é a única coisa que realmente é a única forma De de verdade do você, filme. de voltar no tempo É. e você resgatar o que foi perdido. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui do motor, aqui de como é que funciona um backup de verdade, como é que você usa essa máquina do tempo para você poder recuperar o que você perdeu. E olha que interessante, vamos dar uma olhada no motor dessa máquina aqui. O que é backup? Backup é a cópia de seguranças de dados digitais. Você viu que tem um nome ali chamado backup, é cópia de segurança. Mas você fala, Júlio, mas eu copiei meu dado no HD externo. Ele é seguro? Não, porque se você espetar num. Se ele não é seguro, então não é uma cópia de segurança. É. Então, peraí. Senão o backup está sempre assim, ó. Backup é cópia de dados digitais, eu tiraria a segurança. Mas qualquer lugar que você colocar na internet, no Wikipedia, onde for, backup é a cópia de segurança dos seus dados. Por isso que eu falo que backup virou um produto de prateleira. Quando você fala em backup, o pessoal, eu copiei, Ctrl+C, Ctrl+V e já está tudo certo. É uma carta que você tem que deixar no bolso Isso. aqui, pronta para não parar teu negócio. Na verdade é isso, É né? isso mesmo. Eu tenho um exemplo aqui de uma orquestra. Uma orquestra, para ser considerada uma orquestra, Marcelo, ela tem que ter pelo menos 25 integrantes. Se tiver menos que 25, é uma banda. Tem que ter de 25 para cima. 25, 50, 100. E é claro, você vai ter ali os músicos, os instrumentos musicais. Beleza. E o backup, para ser considerado um backup? Existe uma regra mundial do backup, a regra de ouro. Se vocês colocarem na internet, colocar a regra de backup 321, você vai ver que ela é a regra de ouro. E por que ela é a regra de ouro? Porque ela diz, de acordo com a norma, que a sua empresa precisa ter 3 cópias dos seus dados importantes, 2 mídias, 3 cópias em 2 mídias diferentes, Sim. E uma fora da empresa. Essa é a regra chamada só de 321. E ela já foi melhorada. Tanto é que agora está 3-2-1-1-0. Né? E o pessoal até está brincando que está virando time de futebol, que já tem 4-5-2, né? Já começou até a ficar, isso aí ficou mais barato. Agora, por quê? Porque agora você também precisa de ter uma cópia isolada ou imutável. O que é isolado e imutável? Né? Imutável é quando você tem uma cópia que nem mesmo o administrador consegue apagar essa cópia em um determinado tempo. Então ela ficou imutável. Isolada, mesmo que você faça ela fora da empresa e você deixe ela isolada, fora de conexão da internet, ela também está isolada. E 0, que significa 0 rotina na sua rotina de backup. Então você já está seguindo agora a regra de ouro. Beleza, temos a regra. Isso aqui já chama um backup, uma cópia de segurança. Tudo isso aí. Isso, tudo isso daqui. E aqui é um exemplo de uma estratégia. Aqui nesse desenho, Marcelo, eu estou falando ali que precisa de um acesso restrito, tem que ter monitoramento, tem ali a parte de agendamento, existe filtro, retenção, quanto tempo que esse aqui vai ficar guardado, onde ele vai ser salvo. Aqui tem uma estratégia. E agora você vai ver aqui, ó, que vai cair para mim aqui, ó, aquele HDzinho. Aí você fala, pô, Júlio, mas se não for que o HD não é importante, o que ele está fazendo aí? Porque agora ele faz parte de uma orquestra. Você está utilizando ele em uma estratégia de backup. Eu não estou colocando só ele para falar, copiar e falar que ele é um backup. Ele pode fazer parte, é importante. Por quê? Porque se você está com uma internet funcionando e você faz o backup na nuvem em outro local, e na nuvem agora você está sem internet, ou demora muito para você baixar, olha que legal, você tem backup local. Espeta no teu computador, no notebook. Resolveu, colocou, espetou, voltou. E detalhe, ele é criptografado. Você vai ver que o HDzinho ali, ele tem uma criptografia lá. Porque se ele for levado para fora da empresa, também ninguém vai ter acesso. E temos um maestro ali, que é legal, para orquestrar. E por que eu coloquei ali, ó, que tem que ter uma documentação de backup? Imagine que você tem ali a partitura, né, do músico, não é? Sem partitura, não tem orquestra. Não tem documentação, não tem backup. Tem que ter uma documentação. E as empresas não têm documentação. E o que tem essa documentação? O que está sendo copiado, para onde está sendo salvo o arquivo, quanto tempo que está levando, qual que é a ferramenta que está sendo utilizada, por quanto tempo que vai ficar. Toda a documentação tem que estar ali. Se eu for na sua empresa hoje, eu te pedir, mas você precisa da documentação do backup. Deixa eu ver como é que é essa aqui. Peraí, documentação está aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. E aí vamos validar, né? Então, Júlio, mas eu não tenho a documentação de backup. Aí tem a frase que eu coloco. O que não é medido não pode ser gerenciado.
porque se você não tem uma documentação, A gente tem que né? saber. Imagina a pessoal do TI, né? Muitas empresas realmente não têm uma documentação. Quando você precisa, porque você precisa evoluir essa documentação, ela tem que ter validade de pelo menos 1 ano. Toda vez que vai passando o ano ali, vamos validar. O que que melhorou de tecnologia? Dá para O que melhorar dá o que pra está aqui? fazer? Ou eu vou ficar com aquele backup ali anos, Tá, né? O que não, eu pegava qual muito, mas se você ter uma servidor, ideia, às vezes, antigamente se fazia muito backup em DAT, né? Aquelas fitas, né? E eu pegava muita empresa e falava, mas isso aí nunca funciona. Eu falei, como é que não funciona, né? Mas por quê? Porque uma fita, pra você ter uma ideia, você só pode usar ela umas 7 vezes. Tem um tempo, senão ele vai desgastando. E aí o pessoal estava usando a mesma fita há 3 anos. Pô, aí, Aí por isso que quando eu ia usar, eu falava, mas o backup não funciona. Não, aqui não funciona. Não está tendo uma gestão, a pessoa que está fazendo ali não está preparada para fazer aquilo. E aí acontecia muito de pegar ali aquela fita, né? Hoje existe umas tecnologias, mesmo tendo backup em nuvem, ainda se usa a fita em alguns casos. ainda, não Usa, sabia. tem a LTO que a gente fala, que essa fita dura uns 30 anos também. Só que mesmo assim, você precisa ter um local para você guardar ela, tem todo um cuidado que precisa ter. Dependendo da empresa, faz sentido. Sim, igual E você falou do outras- HD, né? Isso. Tem muita queda de energia. Às vezes tem muita queda de energia na tua casa lá. Você não vai conseguir acessar. Você fez um backup na nuvem, mas ele tá lá É isso mesmo. inacessável. É Você já espeta ali, dependendo da demanda, né? É isso Mas mesmo. hoje acho que é difícil também, né? Ah, É mais por falta de energia do que conexão, né? exatamente. Dá para conectar o telefone. Tendo no break ali, no servidor, para você poder. Deu aquele pico, né? Então, assim, se você for ver, a estratégia em si não é o problema. Um gasto em si, hoje, ele é muito pequeno considerado lá atrás. O problema é o cuidado. Tem que ter paixão. Porque se você não tem paixão por isso aqui, você Você deixa não vai lá achando entender. que está rodando, ele é automatizado, e deixa Achando que tá rolando. fazendo. E tem que ser religioso, porque mesmo que é automatizado, deixa eu ver o relatório, por que que copiou? Vamos supor, eu estou fazendo backup de 600 GB hoje. Por que que hoje está 300? Opa, sumiu 300 GB aqui no meu relatório, porque o relatório te dá isso. Sim. Ou ao contrário, eu tenho 300, agora tem 400. Aí eu vou ver lá, não, alguém pegou um monte de vídeo lá e jogou lá no servidor, entendeu? Então você tem que ter um monitoramento. E aqui um exemplo de relatório. Aqui um relatório dá mais de, dependendo do relatório, pode dar várias páginas, né? Mas eu coloquei só o essencial aqui para o pessoal acompanhar. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou colocando aqui que o backup está me dizendo que o backup foi feito com sucesso. Ele está dizendo aqui que não teve nenhum aviso, às vezes algum arquivo que não conseguiu copiar, alguma falha. Então, ele dá aqui também. Se teve algum erro na cópia, esse relatório também vai me dizer, ele também vai por e-mail automático. E eu também tenho a última execução. Eu sei exatamente quando que rodou o último backup. Então, isso aqui é importante. Dito isto, temos um pouco de ideia do que é uma estratégia. Voltamos aqui. E um backup bem configurado, você consegue voltar no tempo, Marcel. A cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês e a cada ano. Simples assim, tá configurado bonitinho, do jeito que deve ser, com as melhores práticas, é isso que o backup te proporciona. Ah, deu um problema aqui, Júlio. Geralmente falo para os clientes, perdeu um dado, de quando que você quer? Não, como assim? Eu tenho backup de hoje das 10 da manhã, eu tenho das 9, da 8, eu tenho de ontem, eu tenho da semana passada, você escolhe, tá aqui. Aí o cliente fica todo feliz, né? Você vai lá, você salva lá, explica, em questão de às vezes dá nem um minuto, dependendo do arquivo, você volta ele inteiro. E aqui, depois, você vai escolher a retenção, que quanto tempo que você quer guardar essa informação, tem desde de tempo indeterminado, que quanto você usar a ferramenta é para sempre, como você pode falar, não, Júnior, na minha realidade eu quero ter 5 anos. O poder computacional da sua máquina do tempo é a empresa que vai escolher. Sim. Para mim 2 anos tá legal, porque a gente fala, Júlio, 2 anos de e-mail para mim, tranquilo. Mas é bom ser assessorado sobre isso também, né? Não sair de cabeça falando, deixa ali, porque tabela, pode pegar alguém que fala, ó... Isso aí, tem uma tabela que chama não sei se é de temporalidade, se eu não me engano o nome, tá? É uma tabela onde você pega, inclusive RH, tudo tem exatamente quanto tempo você deve guardar cada documento. Caramba, seja de RH, de fiscal, e você seguindo essa tabela, você consegue ter a melhor prática em cima disso. Beleza, a máquina do tempo funcionando, tudo rodando, a gente vai lá e escolhe o arquivo e tá aqui o backup. Eu não só restauro aquela planilha que foi perdida, que é essa planilha aqui, como também, aqui eu estou falando, o backup não é apenas para recuperar arquivos perdidos. Com ele podemos restaurar versões anteriores de uma planilha para comparar detalhes essenciais. Por exemplo, eu posso não só restaurar aquele arquivo, um backup de verdade, como eu também posso restaurar separado. Eu quero comparar as duas planilhas. Para ver o que olha que legal. É que o pessoal pensa assim, eu só quero backup quando eu perco tudo. Não, o backup é para te auxiliar. Eu tenho, por exemplo, um cliente que eu atendo, que trabalha muito com financeiro, planilha, e fala assim, Julio, me perdi aqui com a planilha, eu já não estou entendendo, volta essa aqui. Aí eu volto. Essa aqui ainda não. Aí o pessoal fala, não, volta essa semana, volta... essa aqui que eu preciso.
Olha só, passou 3, 4 dias, mas falei, quer aquela? Não, Nossa. aqui eu me viro, agora eu sei o que aconteceu. Deixa comigo. Olha, aí, E fica com os outros arquivos, às vezes, né? Pra não poder fica, não, você pode tanto passar, deixar, exportar. às vezes ela exclui a outra, mantém, deixa histórico, você Aí, tem ó, tá todo. vendo? Imagina o tempo que você iria perder para você voltar esses dados, né? E agora você está vendo comigo que existem 3 tipos de empresas. Aqui faz backup. Aqui não faz backup. Legal. E aqui acha que faz backup. Essa aí é a maioria. É essa aqui, ó. É essa última que tem a dor de Somos cabeça. maioria. A que tem a dor de cabeça porque deposita todas as fichas, É. acha que está tudo ok. E não é assim. E aí, né? quando eu faço consultoria, o que acontece? Às vezes não, vamos dar uma olhada no backup. Faz backup fácil. Como eu falei, todo mundo fala que faz. É impressionante. Aí, quando eu Mas aí depende da definição. Então, exato. Só que quando a gente pega lá o relatório, vamos para 2 meses sem fazer. Talvez está 2 meses sem fazer backup. Nossa. Mas eu achei que tava. E aí você começa a pegar, entendeu? Que mais E aqui? é mesmo, é. E aqui eu deixei um pouco para refletir. Vou deixar subindo para o pessoal dar uma lida. Antes de eu passar para o slide final. Todo mundo tem que ver bem isso. Legal. E agora? Eu deixo aqui uma pergunta. Sua empresa está realmente segura? Seu backup é de verdade? E a dúvida? Quem responde, quem fala que sim, levanta a mão aí. Quem estiver assistindo. E é isso aí. Legal, ó, deixa eu ver o que tinha aqui. De algumas perguntas aqui. Ó. Uhum. Que tipo de dado costuma ser explorados em vazamentos? Se você for pegar tanto de dado, às vezes como RG, documento pessoal, né? Isso é bastante explorado. E parte financeira também, ou seja, cartão de crédito. Esses são os principais. O que vai de bônus? Quando o pessoal começa a vazar, por exemplo, vai um projeto de um AutoCAD, que às vezes vale uns milhares aí, né? Aquele projeto. Então, às vezes a pessoa ela foca num vazamento, dependendo do que vazou, ele vai explorar tudo, na verdade. Ele vai querer tirar proveito de tudo que foi vazado. Né? Mas o principal, às vezes o pior, às vezes um arquivo de AutoCAD, do que às vezes um nome RG que vazou, né? Dependendo. É claro que quando envolve cartão de crédito, tudo, aí tem um déficit financeiro, né? Sim, até é importante mesmo separar aí o que é invasão e o que você vai lá e clica no e-mail. Às vezes é tão importante você treinar a tua equipe, né? Sim. Ter aquele treinamento de equipe de tomar cuidado com o e-mail, porque acho que e-mail deve ser com a maioria que infecta. Sim, sim. Dependendo do tipo de De provedor... empresas, assim, né? Sim. É porque, assim, hoje tem bastante antivírus incorporado no e-mail, né? Tanto é que agora, por isso que tem muito phishing. Antes vinha o vírus anexado no e-mail, só que agora os antivírus estão bloqueando 90% desses tipos de vírus. Mas eles colocam aqueles links falsos, que se você... É aquela situação. O cara, ele não tem conta num determinado banco. Ele recebe o e-mail daquele banco que ele não tem... Não tem falando conta, que tem um crédito para ele. e ele clica. É ali, aí, né? cara, se já não tem conta, né? Dá para dar um exemplo? Eu sempre fiquei pensando, o que acontece se quando ele vai lá e copia o dado, deixa na tua máquina e tipo coloca uma senha? Não, é que assim, ó, quando você recebe um phishing de um e-mail falso, por exemplo, de um banco, quando você clica, você vai na página falsa daquele banco. E aí você vai colocar os seus dados no site falso. E dá um ok. Aí existe um serviço, por exemplo, de DNS Filter, tem outros produtos que você pode colocar que ele detecta se aquele site é falso. São outras ferramentas. Caramba. É que aqui a gente se focou mais nessa parte de backup mesmo. Mas existe bastante ferramenta hoje que você consegue colocar na empresa que você fica mais seguro. O que eu falo para todo mundo, não existe nada 100% seguro. Não existe. Sim. Mas se você tem um bom senso, se você coloca camada de segurança, a chance ela diminui demais. Que é fazer um backup de segurança, né? Desse tipo de backup, por exemplo, a chance é quase nula. Assim, não vou falar de você ter problema. De ter problema. E existe um backup hoje, mas que chama georredundante. Que é isso? Júlia, mas eu vou colocar todos os dados num data center. E se esse data center der problema, pegar fogo? O que é o sistema georredundante? Ele é replicado em outros data centers. Sim. Em outro. Então você pode ver, se hoje cair um serviço como Microsoft, Google, ele fica uns minutos lá fora do ar, mas daqui a pouco tá tudo normal. Acho que é o que você falou. Volta para mim, por favor. Ele vai lá no cara, bota a máquina do tempo, ela que é uma máquina do tempo poderosa, né? Deve ser, Só né? desliga um ponto e já liga outro, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Quem responde legalmente caso ocorra um vazamento de dados em uma empresa?
Aí depende mais quem vai responder isso, vai ser a parte jurídica. Porque essa Mas parte. quer dizer, para mim, o responsável legal é o dono da empresa. Não, com O certeza. Não, diretor sim. que tem que Ele vai tomar ter que cuidado responder. de ver se está Mas aí sendo que feito. é que aí nessa hora todo mundo vai querer achar culpados. Mas Né? sei Todo lá, mundo vai querer achar eu tenho essa rotina no quem que meu, vai eu responder vejo. isso daí, né? A parte do TI, vai envolver tanta gente, aí, dependendo do que foi Porque é vazado, muita né? responsabilidade. Às vezes, falou, perdeu 2, 3 dias, acabou com você. Por causa de Exatamente. um backup que não deu certo, você não Deu. viu, não Isso pode conferiu. levar processo fácil isso daí. Aqui, às vezes, também agora tem que tomar cuidado, porque tem dado interno até de funcionário. Você vai expor isso. Uhum. Imagino que não deve dar de problema. Nem vou falar nesse assunto, É. porque eu fiquei pensando aqui. Tem a É pra... questão da LGPD também, então, né? eu falei. E aí ele exporta aqueles dados. Quem é o responsável? Pois é. Vamos lá. Quais as principais causas de vazamento? Aí você falou que o principal é e-mail. O e-mail e site, assim, você fala. Isso. E-mail, tem um sistema que a gente chama, eu não recordo o nome agora, se me perdoe, mas tem uns sistemas hoje que é provisão de dados DLP mesmo, né? Que você consegue saber exatamente tudo que está acontecendo nas máquinas. Então, se for tentar vazar algum arquivo que ele detecta que é um RG, um cartão, ele bloqueia. Então, já temos sistemas disso, já tem. Então, dependendo da empresa, do segmento, faz sentido colocar uma segurança desse porte. Porque você impede que esse dado seja vazado, porque ele vai detectar. Inclusive, até se a pessoa imprimir um documento na impressora, em qualquer impressora do escritório, você sabe qual máquina que imprimiu, qual foi o usuário, o horário, o nome do documento. Hoje você tem tudo isso. É que como já encarece o investimento, Sim, né? Tem todo mundo dependendo do que você trabalha, faz todo sentido. Faz todo sentido. A produção tem uma dúvida. Uhum. Vamos lá. As transportadoras, por exemplo, que tem um site mais interativo, onde o cliente consegue solicitar uma cotação direto no site, elas estão mais suscetíveis a esse tipo de ataque ou Tem que ter uma segurança no site também. tem que ter, Tem que ter né? uma segurança no site, inclusive quando você envolve qualquer tipo de tráfego dentro do site, não é o site estanque que a gente fala, né? Que é aquele site institucional que você tem ali. Agora, quando você coloca dados, quando você tem um tráfego, aí inclusive tem até algumas boas práticas de LGPD. Ah, legal. Obrigada. Nada. O que mais? Deixa eu ver aqui. São os principais. Acho que era isso aí. Eu acho que deu uma explanada boa, não deu? Não acho que no tema. Deu uma diquinha, vamos deixar no final. Uma dica de segurança para o pessoal. Assim, Uma dica de segurança. Começa a olhar já isso aí. Você que está na empresa, né? Claro que tem tudo isso que eu falei, né? Essas políticas de acesso. Para você que é um usuário, que trabalha somente com o seu notebook, né? Claro, eu falei aqui do HD externo, mas se você não tem uma estratégia ainda, faça no HD externo mesmo, mas faça em 2, copia, faça isso periodicamente, para que se você perder informação, você tenha pelo menos o último, né? Mas claro, né? Se você puder ter um serviço de nuvem, um backup que ele faça isso tudo automatizado, esse é o melhor dos mundos. Porque hoje tem problema de energia. A gente acabou não falando muito desse tema. Tá acabando energia para tudo quanto é lado aí. Já precisou dar uma queda, queima o HD? Já era. Tem que ter. Eu acho que assim, o melhor é isso. É que tem aquela coisa, né? Ah, não, eu não posso investir agora, tá, no backup, mas ó, um valor. Tem que ir pra nuvem, não esquece o valor. Não tem o backup novo é o melhor dos mundos. É o seguro que você tá pagando lá, para quando você precisar, você aciona. Você não precisa nem de um técnico hoje para instalar um backup, sabia? Fica na sua própria máquina, você tem duas opções, né? Claro que no servidor é legal ter um técnico, porque é muito mais responsabilidade. Sim. Mas se você tem hoje um documento no seu computador, não só você precisa de um software que você seleciona, ele faz tudo automatizado, existe um monitoramento, nem é você que monitora, aí é uma equipe que monitora, como você também pode ter um backup, às vezes um backup manual mesmo, às vezes só para quebrar um galho, até você ver o que você vai fazer. E criptografia. O que é a criptografia? Por exemplo, meu notebook aqui. Se acontecer de ele for roubado, está criptografado. O ladrão não vai conseguir ver os dados que estão aqui, porque ele tem uma criptografia. Então, dependendo do vendedor, do que você está levando para fora de casa, você vê que não está criptografado, é legal você pensar nisso. Porque, como eu falei, o computador, o carro que quebrou, você vai lá, comprou, está resolvido. O dado, você vai ficar com aquela dor de cabeça nem dorme à noite. Você compra o computador de novo, você coloca lá, só que ele tá vazio. É, isso mesmo. O combustível. E dependendo do que você perder, você nem vai dormir à noite, cara. Eu já passei por essa fase uma vez. E aí agora não passo mais. Tá certo. Legal. Agora você faz a gestão dos dados periodicamente e criptografá-los. Não tem jeito, tem que investir bastante nisso. Tem que investir. Às vezes
o transportador acaba achando que é um custo, muito custo. Eu sei que é caro, às vezes, uma plataforma famosa por aí, boa, é cara, não é barato, né? Uhum. Então, às vezes, o cara tá num servidor um pouco mais barato ou num sistema mais barato e não quer ir, porque, vou pagar tanto lá por licença e tal. Mas E às vezes não tem é nem um. ideia do valor que custa, porque acha que é caro, e Sim, não e é. aí você vai É a ver um monte de estratégia. benefício que vai ter e vale a pena. Então, quem não tem ainda, Vale a pena dar uma olhada. Sim. Imagina assim, ó, fecha o seu notebook e pensa assim, é um momento de reflexão, né? O que que eu posso, se eu tiver sem acesso ao meu computador agora, o que pode me dar uma dor de cabeça? Aí começa a anotar no caderninho. Aí você vai se surpreender com o que você vai anotar até. Você mesmo, eu não tenho isso e salvo tal. muito Até eu arquivo tenho no o área de celular aqui. trabalho, vai Ó, falar. celular, né, que tem aqui hoje, seus dados, tem tanta coisa. Às vezes, o que que acontece hoje? Até falando em celular, né? Se você perde acesso hoje a Facebook, Instagram, LinkedIn, você tem tantas coisas no seu celular, você fala, Júlio, mas isso aí tá no celular, mas você lembra a sua senha? Você tem segurança de 2 etapas? Você vai lembrar da senha na hora que você precisar, que você tiver que cadastrar de novo? Não, vai Então, o que não. que é legal? Pega uma planilha, anota, nem que você imprimir, deixar em casa. Um lugar seguro, né? Vamos pensar num lugar seguro. Aí Sim. tem vários exemplos. Mas Mas tem que ter, assim, uma estratégia, porque na hora que tem essa dor de cabeça, você já fica chateado que aconteceu um incidente. sim. E ainda, além E de... às vezes é quando você. Às vezes não, 90% das vezes você precisa daquele na hora. Preciso procurar um arquivo aqui. Preciso achar no WhatsApp. Ó, a gente tá batendo, vou achar um negócio no WhatsApp. Aí ele trava. Pá! Aí você fala. É isso Legal. mesmo. Meu Deus do céu. Bom, legal. Obrigado, Eu que Júlio, de agradeço. ter aqui, estar com a gente. Foi um Acho que prazer, viu? deu uma explanadinha no assunto de backup para todo mundo ficar esperto aí. Nosso último ABC empresarial, né? Direção do ano. Depois só Online, depois a gente online. posta o- Tá, mas a gente ainda vai fazer uns programinhas por aí, até de segunda-feira, para atualizar vocês. É isso aí. Tá certo. Antes de agora finalizar, vamos falar sobre o ganhador. Deixa eu abrir aqui o ganhador. Cristina da Seda Transportes. Ganhou um treinamento. Parabéns aí, Cristina. Legal, agradecer mais uma vez a vocês que ficaram até agora aí assistindo a gente. Né? Se precisar de alguma informação também, é só mandar uma mensagem aqui para o CETRANS. CETRANS, @CETRANS, administração, qualquer um que você tiver, WhatsApp, tem várias formas de comunicação com a gente aqui. E para encerrar, a gente queria agradecer, né, e convidar vocês para a nossa festa de encerramento de 2024, que aí é o nosso último ABC Empresarial, que acontece dia 12/12, uma quinta-feira. Aparecendo na Né? tela o convite. Está aparecendo aí na tela. Você que é associado ainda não recebeu o seu convite com um link para credenciamento da sua presença, fale com o nosso time aí, né? Todos os associados têm direito aos 2, né? A 2. pontos por emprego. Então, se você não recebeu ainda, entra aí, vê se não caiu no lixo, É isso aí. que às vezes cai, dá uma olhadinha que tem aí para você confirmar com a gente a sua presença, legal? O que a gente Você tem para também tá finalizar? convidado, É viu? mesmo, Não, Julio, legal, obrigado. Beleza, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Legal. Precisando, estamos aí, tá à disposição. Então, legal. Pessoal, boa tarde para vocês e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.